pessoal, estamos iniciando o capítulo 17, chamado Em Casa de Lísias. Depois do último capítulo, que foi o encontro da mãe de André Luiz, de André Luiz com a mãe dele, passaram-se alguns dias, e após essa visita, o Lísias veio buscar o André Luiz a chamado do ministro Clarencio. E o benfeitor disse calmamente, muito amável que ele é, falou com o André Luiz. Henrique de Luna, que é o médico do André Luiz, deu por terminado seu tratamento. Aproveite o tempo observando e aprendendo. Meu amigo, você está autorizado a fazer observações nos diversos setores do nosso lar, com exceção do Ministério de Natureza Superior, da União Divina. Ele podia fazer a visita em todos ali. Aí o André Luiz olhou para o Lísias com alegria, com uma felicidade. Eu estava acreditando que tinha terminado o tratamento dele, Essa parte, gente, do tratamento, que agora ia passar para uma segunda etapa. Mas ele já podia sair do hospital, tá? Estava muito contente o André Luiz. Era o início de uma nova vida. Poderia agora estudar, trabalhar, Aí o Clarencio continuou falando. Não vai precisar mais ficar aqui, no parque hospitalar. Vou examinar a possibilidade de colocá-lo em novo ambiente. Consultarei alguma de nossas instituições. Aí nesse momento, o Lísias falou assim, gostaria de recebê-lo em nossa casa, André Luiz. Lá minha mãe eu trataria como um filho. Você é muito bem-vindo. Aí o André Luiz olhou para o Lísias assim com grande alegria, e falou assim, não falou nada, ficou olhando. E o Clarencio também dirigiu um olhar para o Lísias, assim, de aprovação daquela atitude dele. E o Clarencio disse, muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Aí o André Luiz ficou tão emocionado que ele abraçou o Lísias e não conseguiu dizer nada, ficou mudo mesmo. Aqueles momentos que são únicos na vida da gente, que a gente vê que alguém está oferecendo alguma coisa que a gente não tem no momento, a gente está tão precisado, Isso emudeceu o André Luiz. Aí o Clarencio continuou dizendo, guarde este documento, entregou para ele uma caderneta, uma caderneta, eu acredito que seja para fazer as anotações dele também, e ele chamou de documento lá. Guarde esse documento, e com esse documento você poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, durante 1 ano. Então, com essa caderneta que ele estava recebendo, que era um documento, ele poderia ir em todos os ministérios para observar, para pesquisar, e estava sendo autorizado para isso durante 1 ano, tá? O único que ele não deixou ir foi naquele da União Divina, ainda não poderia frequentar lá. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer com relação aos seus desejos. Depois desse 1 ano, nós vamos analisar qual que vai ser o seu novo caminho aí. Aí o Clarencio continuou falando, instrua-se, meu caro, não perca tempo. O intervalo das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Essa experiência sua aqui, você tem que aproveitar ela ao máximo. Assim, Lísias e André Luiz saíram ali daquela sala, daquele encontro, e saíram muito alegres. Eles saíram juntos, E passado alguns minutos, eles chegaram à porta de uma graciosa construção, que era a casa do Lísias, tá? Tinha um jardim colorido na frente e tudo mais. Aí o Lísias falou, é aqui. E acrescentou, o nosso lar está dentro de nosso lar, está aqui dentro. Quer dizer, a casa do Lísias está dentro do nosso lar, e ele estava convidando o André Luiz a fazer parte da casa dele. Aí ele tocou a campainha e surgiu à porta uma simpática senhora. Aí o Lísias falou, mamãe, mamãe, gritou o enfermeiro. Muito alegre assim, este é o irmão que prometi prazer. Te prometi prazer. Ele já tinha falado do André Luiz com a mãe dele, Aí a mãe do Lísias falou assim, seja bem-vindo, amigo. Esta casa é sua. E ela também deu um abraço no André Luiz, abraçou o André Luiz. Aí ela continuou falando com o André Luiz. Soube que sua mãe não vive aqui em nosso lar. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. André Luiz não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Quando ele ia ensaiar algumas frases, a nobre senhora falou assim, adivinhando já os pensamentos dele, Porque lá no plano espiritual, às vezes a gente consegue ver o que o outro está pensando, ela já adivinhando seus pensamentos disse, está proibido de falar em agradecimentos. Então, aí o André Luiz falou comovido, já que é assim, então eu quero... Aí ele falou essa frase, que o Senhor traduz o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de paz e alegria. Ele estava agradecendo aquele carinho que ele estava recebendo, gente? Aí eles entraram dentro da casa, Aí ele notou que o ambiente era simples e muito acolhedor, reconfortante. Tinha móveis quase iguais, idênticos aos da terra.
tá? Tá assim lá, quase idênticos aos terrestres. Quadros de grande significação espiritual. Um piano e nota, não tinha quadros na parede que tinha algum sentido, ele tinha alguma... lá fala de grande significação espiritual. Acho que tinha assim, quando a gente olhava para o quadro, devia dar alguma, né, o bem-estar, aconchego. Um piano enorme, muito grande assim, e sobre esse piano tinha uma linda harpa. Aí, vendo a curiosidade de André Luiz, Ulisses falou: como vê, depois do sepulcro, não encontra ainda os anjos harpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós todos, ou seja, pode qualquer um aprender a tocar. Aí a mãe do Ulisses falou: ó, Ulisses, não faças ironia, não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Aí Ulisses falou: sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os harpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos no aprendizado das coisas divinas. Eles estavam fazendo uma comparação que, na verdade, aquela harpa tinha um sentido espiritual, né? Que aquilo ali era importante. Em seguida, André Luiz falou sobre a sua vida, eles começaram uma conversação e o André Luiz foi contando a situação dele, de onde que ele estava vindo, né? Como é que foi a passagem dele ali pelo nosso lar, que estava sendo até aquele momento, e eles trocaram várias informações, né? E durante a conversa que eles estavam tendo, o André Luiz veio a saber que Lísias, que a família de Lísias, viveu numa antiga cidade do Rio de Janeiro e que sua mãe chamava-se Laura. Então essa era a dona Laura que estava recebendo o André Luiz. E que na casa ainda tinha duas irmãs, a Yolanda e a Judite, tá? Era um ambiente de ternura e intimidade, é onde eles viviam ali. E o André Luiz não conseguia disfarçar seu contentamento e alegria. Durante a conversa, aí a Yolanda, que era a irmã do Lísias, mostrou-lhe livros maravilhosos. O André Luiz ficou maravilhado com os livros e com as suas imagens, com aquela fotografia toda, ele ficou encantado com o livro. Aí a dona Laura falou num tom de advertência, explicando para ele: temos aqui em nosso lar uma enorme vantagem. Aqui os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral, ou seja, ele não tinha nenhum livro com nenhum veneno psicológico. Por aqui não se equilibram essas pessoas enquanto elas estão em semelhante estado d'alma, ou seja, se elas estão em desarmonia, elas não poderiam escrever nada ali, não tinha livros ali desse tipo no nosso lar. Em seguida, Ulisses chamou o André Luiz para conhecer a casa. Tudo era muito simples, mas de muito bom gosto e muito confortável. Não tinha voltado da admiração quando a dona Laura convidou todos a uma oração. Então ele tinha acabado de chegar, já estava assim, né, conhecendo a casa, e a dona Laura convidou para a oração. Aí sentaram-se silenciosos em torno de uma grande mesa, ouvia-se uma música no fundo, suave, uma música suave, e surgiu lá no fundo, assim, ao fundo, na governadoria, na paisagem, lá, o coração azul. Aquele que o André Luiz viu lá no início do capítulo, quando ele vai e vê um coração em cima da governadoria, um coração azul que se forma toda a tarde. Aí o André, da casa do Ulisses, o André Luiz viu formando esse coração lá, na governadoria, né? E ele pensou: nossa, eu não canso de contemplar esse coração todas as tardes, né? E naquele momento, ele foi dominado por uma grande alegria, e vendo o coração azul e sentindo a alma dele reconfortada e agradecida por aquele carinho que ele estava recebendo daquela família, ele ficou encantado com tudo isso. E assim a gente termina o nosso capítulo. Boa semana e muito obrigada!